Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. Trata-se da leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica, tais como Gustavo Corsão, Padre Leonel Franca, Jacques Maritain e outros. No episódio de hoje, nós leremos algumas partes principais de um artigo em 3 sessões, ou 3 partes, escrito por Andrea Cavaleri, no site Rádio Espada. O e-mail original foi enviado pela Verbum Fidelis e com um excerto, uma parte desse primeiro artigo do autor, e eu fui ao site original indicado por eles e fiz uma tradução pelo Google Tradutor de todo o artigo, de modo que farei a leitura desse artigo a partir do site original. Trata-se, então, de uma explicação financeira da encíclica 40º Ano de Pio XI. O artigo do site Rádio Espada é de 23 de setembro de 2019, por Andrea Cavaleri. Trata-se da discussão de alguns pontos da encíclica. É um artigo em 3 partes, ou são 3 artigos, sobre o caráter profético e antecipatório desses parágrafos da encíclica famosa de Pio XI. A encíclica 40º Ano, apenas a título de explicação introdutória, é uma encíclica que reafirma e aprofunda os ensinamentos da encíclica de Leão XIII, a Rerum Novarum, e ela analisa as transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas entre 1891 e 1931. Propõe princípios católicos para a economia e a vida social, condena tanto o socialismo marxista quanto o capitalismo liberal desregulado. O seu contexto histórico se dá na década de 30 do século passado, portanto um período posterior à Grande Depressão de 29, que é um período de crescimento de movimentos totalitários, tanto o comunismo soviético como o fascismo, a expansão de grandes empresas e a concentração de capital. Há mudanças profundas na relação de trabalho, e os principais temas da encíclica são: 1. A propriedade privada e a função social. Reafirma que a propriedade privada é um direito natural, mas não é absoluta, deve servir ao bem comum. Ponto 2. Justiça social e salário justo. Aponta que o trabalhador deve receber um salário que permita sustentar dignamente a família, e o salário não pode ser o resultado apenas do mercado, mas da justiça. Ponto 3. Faz uma crítica ao capitalismo liberal, condena a ditadura econômica dos grandes grupos financeiros e critica a concentração de poder nas mãos de poucos capitalistas. Ponto 4. Faz uma condenação ao socialismo, rejeita o socialismo marxista como incompatível com a fé e afirma que a luta de classes deve ser superada, não incentivada. Ponto 5. E esse é um dos pontos mais importantes da encíclica, e é formulado claramente pela primeira vez nos seguintes termos: o que pode ser feito por um grupo menor, família, associação, município, não deve ser assumido por uma instância maior, o Estado, ou seja, nem Estado hipertrofiado, nem individualismo absoluto. 6. Ordem corporativa ou profissional. Pio XI propõe a criação de corporações profissionais, de empregadores e empregados, para mediar conflitos e regular o trabalho. Modelos parecidos já existiam em alguns países europeus. Ponto 7. Economia moral. Para a Igreja, a economia deve estar subordinada à moral e ao bem comum. A estrutura da encíclica se divide em 4 grandes temas. Tema 1, recordação da Rerum Novarum. 2, a situação econômica e social contemporânea. 3, posições católicas sobre trabalho, capital, propriedade e Estado. E 4, propostas de reorganização social, cooperativismo, subsidiariedade e justiça social. Passo então à leitura do artigo de Andrea Cavaleri, como eu disse, publicado no site da Rádio Espada. A primeira parte foi publicada em 23 de setembro de 2019 e essa é uma tradução feita a partir do Google Tradutor com alguns ajustes que eu realizei
a posteriori. Uma explicação financeira de 40º ano, de Pio XI, parte 1. Os pontos 105 a 109 da famosa encíclica de Pio XI são cada vez mais citados por autores católicos intolerantes às contradições da economia moderna e hiperfinanceira. No entanto, são brandidos como um espantalho, quase como se fossem alho para vampiros, sem demonstrar sua relevância para a realidade contemporânea. Sem explicação, esses parágrafos permanecem incompreensíveis para a maioria, que pressente alguma verdade subjacente, mas não sabe exatamente a que se referir. Com este artigo, pretendemos popularizar o tema, explicando de forma simples, mas sem simplificar demais, as realidades às quais os 5 parágrafos se referem, demonstrando como o 40º ano não se limita a uma declaração abstrata de princípios, mas aponta concretamente para o ponto sensível dos problemas econômicos e financeiros de nosso tempo, imbuindo-o de um valor oportuno e profético. O texto e suas questões. Nessa primeira parte, examinaremos os parágrafos 105 e 106 que afirmam: 105. E antes de tudo, o que é chocante é que em nossos tempos não há apenas uma concentração de riqueza, mas também a acumulação de enorme poder, um domínio despótico da economia nas mãos de poucos, e estes, muitas vezes, nem sequer são proprietários, mas meros custodiantes e administradores de capital, do qual, no entanto, dispõem a seu bel prazer. Parágrafo 106. Esse poder torna-se mais despótico do que nunca naqueles que, detendo o dinheiro em suas mãos, agem como senhores. Assim, são, de certa forma, os distribuidores do próprio sangue que sustenta o organismo econômico e detêm em suas mãos, por assim dizer, a alma da economia, de modo que ninguém, contra sua vontade, poderia sequer respirar. Quanto à concentração de riqueza, ouvimos muito sobre isso nos jornais que noticiam, por exemplo, os relatórios da Oxfam. Assim, sabemos que a porcentagem mais rica da população mundial detém quase metade da riqueza global e coisas semelhantes. Mas 1% de 8 bilhões, aproximadamente a população mundial, significa 80 milhões de pessoas. Além disso, a grande maioria das grandes empresas de qualquer tipo são sociedades anônimas, portanto, presume-se que a propriedade será distribuída entre um grande número de acionistas. Então, como podemos falar sobre o controle despótico da economia nas mãos de poucos? E como é possível que esses poucos influenciem a economia global e com ela a vida de multidões, se eles nem sequer são donos do capital, mas meramente custodiantes e administradores? Se o capital não lhes pertence, terão que prestar contas aos seus legítimos proprietários. E, finalmente, é experiência comum que aqueles que detêm o dinheiro em suas mãos são os mestres, mas quem detém tanto dinheiro a ponto de deter a alma da economia em suas mãos, de modo que ninguém, contra sua vontade, possa sequer respirar? Todas essas questões estão interligadas e têm 2 respostas básicas. Tudo isso é possível graças aos bancos e fundos de investimento. Vejamos como eles funcionam. O banco, ponto 1, dinheiro. Quase todos os leitores têm uma conta bancária, portanto pensam: guardo meu dinheiro no banco, que me oferece serviços de custódia e pagamento, e uso o dinheiro não utilizado para fazer investimentos graças aos quais a economia cresce. Cada uma dessas proposições individuais é falsa, mas a mais distante da realidade é a primeira: guardo meu dinheiro no banco. Na verdade, o cidadão comum, ao abrir uma conta corrente, não lê tudo o que está escrito no contrato e, mesmo que lesse, perceberia que se trata de um depósito à vista, sem se dar conta de que é uma forma de empréstimo. A melhor maneira de entender que tipo de empréstimo é ler o artigo definicional, isto é, que faz uma definição relevante do Código Civil. Ele está se referindo ao artigo 1834 do Código Civil italiano. Quando uma quantia em dinheiro é depositada em um banco, o banco adquire a propriedade dela e é obrigado a devolvê-la. 1. Na mesma forma monetária após o vencimento do prazo acordado ou a pedido do depositante, sujeito ao prazo de aviso prévio estabelecido pelas partes ou por costume. Trata-se de um depósito regular,
no qual o depositário se torna proprietário do ativo e é obrigado a devolvê-lo integralmente. Normalmente, essas transações são realizadas em conta corrente, portanto, as regras pertinentes também se aplicam. É importante ressaltar o conteúdo da nota. O depositário, isto é, o banco, torna-se proprietário do ativo, isto é, seu dinheiro, que deve lhe devolver após o encerramento do contrato. E é bom saber que essas leis e costumes têm alcance global. Certamente não são o costume italiano. E o que o banco faz com o seu, isto é, o seu, dele, banco, dinheiro? Ele o investe no mercado de ações. Na verdade, todo o dinheiro líquido que excede as reservas legais é investido ou deve ser depositado no Banco Central, um depósito sobre o qual o banco não ganha dinheiro. Voltaremos aos investimentos bancários mais tarde. Por ora, basta ressaltar que quando um cidadão deposita dinheiro em uma conta corrente, ele é gasto em títulos pertencentes ao banco. Se todo o dinheiro entregue ao banco for gasto em títulos, significa que não há dinheiro nas contas correntes. Mas então, o que há lá? O valor registrado na conta corrente indica quanto dinheiro o banco deve ao titular da conta. Em outras palavras, quantifica a dívida do banco. E, de fato, os valores nas contas correntes são registrados no lado do passivo do balanço patrimonial. Legalmente falando, os valores da conta, em que vocês se iludem em pensar ser seu dinheiro, representam meramente promessas de pagamento. No entanto, como os bancos os aceitam mutuamente como meio de pagamento, essas promessas são usadas como se fossem moeda corrente. Como Irving Fisher escreveu no Plano de Chicago, apenas algumas pessoas inexperientes em assuntos bancários deixam de imaginar que seu dinheiro no banco, entre aspas, não está no banco. E apenas algumas pessoas competentes em assuntos bancários conseguem imaginar que o dinheiro, que não está lá, deveria estar lá, ou pelo menos poderia estar lá. Embora as pessoas inexperientes que não conseguem imaginar que seu dinheiro não esteja no banco, não sejam poucas. O banco. Ponto 2. Pagamentos. A experiência comum nos diz que todos movimentam dinheiro e o gastam por meio de caixas eletrônicos, transferências eletrônicas, cheques e muito mais. Mas, se o banco investiu o dinheiro em títulos, como ele faz os pagamentos? Ele precisa vender títulos equivalentes às quantias movimentadas e recomprá-los quando os clientes depositam? Nada disso. A resposta se chama, aspas, câmara de compensação, fecha aspas. Para explicar o que isso envolve, usarei um exemplo de 3 bancos, A, B e C. Mas poderiam existir muitos mais, eles funcionam de maneira idêntica. Após um dia de trabalho, os 3 bancos terão várias transações de saída correspondentes às despesas de seus clientes. Mas quando alguém faz um pagamento bancário, o dinheiro não desaparece, ele simplesmente acaba na conta da pessoa que recebe o pagamento. Portanto, os 3 bancos terão um número igual de transações de entrada distribuídas das maneiras mais diversas. Vamos imaginar que a soma de todos os pagamentos de A para B seja 1.200 e 800 para C. Todos os pagamentos de B para C são 700 e 900 para A. E a soma dos pagamentos de C é 1.050 para A e 450 para B. O gerente da Câmara de Compensação resume as contas da seguinte forma: A, menos 2.000, 1.200 para B mais 800 para C, mais 1.950, 900 de B mais 1.050 de C, saldo, menos 2.000 mais 1.950 igual a menos 50. B, menos 1.600, 900 para A mais 700 para C, mais 1.650, 1.200 de A mais 450 de C, saldo, menos 1.600 mais 1.650 é igual a mais 50. C, menos 1.500, 1.500 para A mais 450 para B, mais 1.500, 800 de A mais 700 de B, saldo, menos 1.500 mais 1.500 igual a zero. Então ele recebe 50 de A e entrega para B. C não teve prejuízo. E com isso, todas as transações interbancárias são liquidadas. Mas as saídas totais eram a soma de centenas ou talvez milhares de transações. Como é possível que cada uma se encaixe perfeitamente? Tome, por exemplo, o Sr. John, do Banco A, que deve receber um pagamento de 10 de Dick do Banco C, que não fez nenhuma transação de saída, tendo um saldo de zero. Uma vez que haja um documento comprovando que Dick pagou 10
e que John realmente os recebeu, o que importa para John se seus 10 chegarem? Na verdade, 3 de Tom e 7 de Jack, que deveriam pagar essas quantias para outras contas registradas na Câmara de Compensação, ambas pertencentes ao seu próprio Banco A? Assim, uma vez que os débitos e créditos externos tenham sido liquidados, cada banco simplesmente reorganiza os valores em suas contas correntes, ou seja, os valores de suas dívidas com os clientes, sem movimentar um centavo sequer. A Câmara de Compensação minimizou, assim, as movimentações monetárias reais. O Banco A teve que pagar 2.000, com saldo de menos 300 para o Banco B e mais 250 para o Banco C, e ao final da compensação pagou apenas 50. Mas será que A agora terá que vender títulos por 50 para cobrir o déficit do dia? Claro que não. E a razão para isso se chama empréstimo interbancário. Os bancos conhecem o sistema e têm certeza de que, em média, as movimentações são de soma zero, entretanto quanto sai, considerando os outros casos como flutuações locais. Portanto, o Banco A não empresta 50 ao Banco B, mas toma emprestado 50 do Banco B a uma taxa de juros próxima de zero por um dia, esperando recuperar o investimento no dia seguinte. Assim, mesmo entre os bancos, nenhum centavo se movimentou. O mecanismo fica claro se imaginarmos que existe apenas um banco para todos. Nesse caso, cada pagamento seria simplesmente um ajuste dos valores nas respectivas contas, sem qualquer movimentação monetária. Se por algum motivo um banco não conseguir um empréstimo de seu credor, o Banco Central se encarrega de fornecer liquidez ao banco necessitado, sempre a taxas que variam de próximas de zero a zero absoluto. O banco. 3. Concede empréstimos. Digamos que você queira comprar uma casa financiando-a. Você vai ao banco, solicita um empréstimo e a primeira coisa que o banco pede é uma garantia, normalmente uma hipoteca sobre o imóvel. Mas como assim? Eu tenho um emprego estável, ganho bem, como esses bancos são suspeitos? Na realidade, não se trata de suspeita. A crise dos subprimes mostrou que, se acharem que pode lucrar, os bancos emprestam sem restrições a qualquer um, mas sim das condições para a concessão do financiamento. Muitas pessoas acreditam que, quando um banco precisa conceder um empréstimo, o gerente ou algum funcionário abre o cofre, como o tio Patinhas, olha quanto dinheiro há lá dentro e, com um suspiro e alguns beijos em seus amados dobrões, entrega o saque ao ganancioso mutuário. Nada disso. Em um documento oficial de 2014, o Banco da Inglaterra afirma enfaticamente algumas verdades sobre a criação de dinheiro e o funcionamento dos bancos que refutam muitas das crenças errôneas ligadas a modelos obsoletos, mesmo que ainda estejam presentes em livros didáticos de economia. Em particular, proclama que empréstimos criam depósitos, ao contrário da suposição comum de que os depósitos viabilizam empréstimos. A princípio, pode ser difícil entender que empréstimos criam depósitos, se não há dinheiro para emprestar e, portanto, nenhum depósito pré-existente. O que há para emprestar? Mas, passo a passo, o mecanismo ficará claro. Vamos voltar ao pedido de hipoteca. O que o banco faz depois de obtê-la? Ele lança o valor emprestado na conta corrente do mutuário. Mas sabemos que a conta corrente não contém dinheiro, apenas os valores que quantificam a dívida do banco com o titular da conta. Só que essas dívidas podem ser pagas. Portanto, temos um depósito que estava vazio, ou quase vazio, e que após o empréstimo foi preenchido. Nenhum depósito foi retirado de qualquer valor para conceder o empréstimo. Em resumo, o banco manteve seu balanço patrimonial, adicionando a hipoteca ao seu ativo e o empréstimo da conta corrente ao seu passivo, um saldo zero. Ativos e passivos. Hipoteca do Sr. Smith igual a 100. Empréstimo ao Sr. Smith igual a 100. Já dissemos que, do ponto de vista formal e legal, os depósitos à vista não são dinheiro, mas, como são usados como tal, pode-se dizer que é como se o banco criasse o dinheiro que empresta. E quando o Sr. Smith paga o empréstimo, o banco subtrai o valor acordado de sua conta corrente ou, da perspectiva do banco, elimina um passivo. Da mesma forma, quando a hipoteca é paga, o banco destrói um ativo. A diferença de juros permanece como um ativo do banco. Portanto, de forma perfeitamente simétrica à criação do dinheiro, entre aspas, da hipoteca, com o pagamento dos empréstimos, é como se o banco destruísse o dinheiro que criou. Por essa razão, Irving Fisher, também no seu Plano de Chicago,
afirma o seguinte: atualmente, a maior parte do dinheiro de nossa nação está à mercê de um cartel de 15 mil bancos. Isso equivale a 15 mil casas da moeda privadas, que criam e destroem o dinheiro da nação todos os dias de forma independente, enquanto o governo parece impotente diante dessa usurpação de sua prerrogativa. No século passado, dizia-se que um banqueiro era, aspas, um homem que administra seu dinheiro emprestando-o a seus amigos, fecha aspas. Mas esse conceito está decididamente incorreto. A Enciclopédia Britânica é mais precisa ao afirmar: o banco ganha juros sobre o dinheiro que cria do nada. No entanto, vimos que o banco não cria dinheiro formalmente, mas age como se o fizesse. Portanto, a descrição mais precisa da atividade bancária é a seguinte: o banco concede empréstimos. E, precisamente, o banco fica em dívida com o cidadão, empresta-lhe as dívidas que lhe deve e depois as recebe de volta com juros. O banco 4. Investimentos. Esta seção examina a função macroeconômica e social do banco. O fato de os bancos investirem ou disponibilizarem capital para investimento descreve seu papel estratégico no funcionamento geral da economia. E considerando a capacidade de investimento quase ilimitada disponível aos bancos, os empréstimos descritos acima, esse papel deveria ser essencial e benéfico. Deveria. O primeiro fato a considerar é que apenas 10% dos empréstimos bancários vão para a economia real. Então, para onde vão os 90% restantes? Principalmente para apostas, onde a maior parte é tomada pelos chamados derivativos, que apostam nas flutuações das taxas de câmbio, índices do mercado de ações e matérias-primas, apostando no pagamento de empréstimos que na maioria das vezes não são cumpridos, ou na falência de devedores, e em qualquer outro evento financeiro que a imaginação psicótica possa sugerir, como apostar no resultado de outras apostas. Uma aposta particularmente tentadora para os jogadores, visto que para a maioria desses contratos uma cobertura de 5% do valor apostado é suficiente, algo que jamais seria aceito em um cassino honesto. Os CDS, em particular, são derivativos que garantem um crédito e podem ser contratados por qualquer pessoa que não seja o beneficiário, como se eu fizesse um seguro para o carro do Sr. Rossi e quando o carro dele sofre um acidente, eu embolsasse o reembolso e talvez à noite me dedicasse a saborear a direção e os freios daquele carro. Assim, o leitor pode imaginar o quão benéficos os derivativos para a proteção contra falências de terceiros são para a economia. Mas o mercado de ações, embora menos prejudicial, não é menos inútil. Comprar e revender ações de uma empresa 1000 vezes certamente não a financia, já que o financiamento ocorre apenas uma vez no momento da colocação. A única coisa que muda para as sociedades anônimas é que elas não são financeiramente viáveis. Trata-se de propriedade, e ela muda assim. Um funcionário de uma sociedade anônima recebe seu salário e o empresta ao banco, depositando-o em sua conta corrente. O banco pega o dinheiro depositado em sua conta corrente, compra sua empresa e se torna seu proprietário. Finalmente, para aumentar a lucratividade de sua empresa, o banco reduz seu salário ou até mesmo demite. E quanto às pequenas e médias empresas que não são sociedades anônimas? Tente imaginar como um banco se comportaria se uma dessas empresas entrasse em concorrência com uma sociedade anônima controlada pelo banco. É fácil prever tratamento desigual. O banco oferecerá crédito abundante e barato à empresa que possui, enquanto o crédito será negado à empresa independente ou oferecido em condições desfavoráveis. Depois, há uma enorme parcela da atividade bancária desviada dos balanços oficiais. Isso inclui derivativos que normalmente não são contabilizados, exceto como proteção quando as coisas dão errado, que acaba em um circuito chamado sistema bancário paralelo. Esse sistema absorve pelo menos 1/3 do capital mundial, atraindo clientes com a promessa de lucros fáceis com capital garantido. Isso parece verdade enquanto a tendência geral for de alta, mas pode se provar dramaticamente falso em uma crise como aconteceu em 2008. As transações não contabilizadas são obviamente também o prelúdio da evasão fiscal, na qual os principais bancos cooperam ativamente. A transferência de fundos para paraísos fiscais mobiliza cerca de 1/8 do capital mundial. Isso segundo um estudo de 2012 de James Henry, ex-economista-chefe da McKinsey. Então, voltando, a transferência de fundos para paraísos fiscais
e mobiliza cerca de 1/8 do capital mundial para mantê-lo seguro, longe de impostos e turbulências de mercado. Devemos também chamar esses 21 trilhões de investimento, entre aspas? Finalmente, o banco também deve deter uma quantidade significativa de títulos de baixo risco, devido à sua ponderação no cálculo do capital regulatório. E estes são, em grande parte, títulos do governo. O dinheiro que o Estado recebe em troca dos títulos que emite é totalmente gasto em salários de obras públicas, portanto, 100% dele vai para a economia real. Assim, a tão criticada dívida pública continua sendo a principal financiadora da economia real, apesar das histórias hagiográficas do banco emprestando capital a um empreendedor que cria um novo negócio, que gera empregos e impulsiona o PIB. Isso agora é uma ocorrência rara e não acontece a menos que o aspirante a empreendedor possa demonstrar a cobertura total do empréstimo ou, na prática, que ele não precisa dele. E, finalmente, uma simples reflexão geral demonstra a natureza contraditória da função social do banco. Seu propósito é o lucro privado para os acionistas, enquanto o investimento estratégico deve visar o bem-estar geral. É claro que os dois objetivos são divergentes. Poderíamos perguntar se é mais lucrativo para o lucro privado financiar um cassino ou um hospital, um estádio de futebol ou uma creche, e qual desses projetos é mais benéfico para o bem-estar dos cidadãos. Questões retóricas. Mas a realidade também nos mostrou outro aspecto que representa a moral de toda a atividade de investimento bancário. Quando os empreendimentos bancários falham, o cidadão paga. O seguro de depósitos é garantido pelo Estado, os bancos grandes demais para falir receberam resgates da comunidade. Os riscos sistêmicos foram evitados à custa do contribuinte. Em uma única frase, o critério que rege o investimento bancário é privatizar os lucros e socializar os prejuízos. O fundo de investimento. Em certo sentido, o banco por si só seria suficiente para explicar como a oligarquia capitalista acumula o enorme poder de que fala Pio XI. No entanto, existe uma segunda ferramenta operacional que contribui para o mesmo objetivo, o fundo de investimento. Consiste principalmente em um grande conjunto de ativos indivisíveis, em resumo, uma pilha de dinheiro como a do tio Patinhas, sob gestão única. Os clientes tornam-se participantes do fundo ao investir seu dinheiro e, assim, tornam-se coproprietários de uma pequena fração da pilha de dinheiro investida, acompanhando suas oscilações. Se, ao venderem sua participação, o valor do fundo tiver aumentado, eles lucrarão. Se tiver diminuído, perderão. A ideia básica é a mesma de quando você pede um desconto em um café. O barista olha para você com desconfiança e indica a saída. Mas se você pede um desconto em 50 mil cafés por ano, o dono da cafeteria estende o tapete vermelho para você. Além disso, os pequenos poupadores não apenas ganham poder de negociação ao se unirem, como também são liberados do fardo da gestão, que exige conhecimentos burocráticos e financeiros que normalmente não possuem. E, para sua vantagem, há a diversificação dos investimentos, que reduz o risco, e uma menor incidência de custo de transação. À primeira vista, um fundo de investimento pode parecer o equivalente a um banco, participação acionária generalizada, dinheiro real, democracia financeira. Mas, como toda moeda, há um outro lado, que no caso de um fundo de investimento, muda profundamente o significado dessa instituição. O primeiro ponto a observar é que o cliente paga taxas não reembolsáveis. Sejam elas de entrada, saída ou administração, ele pagará independentemente do desempenho do fundo. O segundo ponto, e muito mais importante, é que o investidor do fundo não tem qualquer influência na gestão de suas economias e no impacto que elas têm na economia. A gestão é da responsabilidade do fundo, que muitas vezes a subcontrata a especialistas, gerando assim custos adicionais, cujos gestores decidem tudo. Se o fundo adquirir empresas, o participante nunca poderá expressar a sua opinião sobre a gestão, porque as únicas duas ações que podem tomar são comprar ou revender ações do fundo, sem ter qualquer influência sobre a forma como o fundo opera. Naturalmente, um conglomerado de ativos composto pelas somas contribuídas por milhares e milhares de poupadores, seja diretamente ou através de investimentos bancários dos seus depósitos, constitui uma espécie de tubarão capaz de devorar qualquer participante no mercado. Por esta razão, é regido por regulamentos antimonopólio que o proíbem de deter a totalidade das empresas. Mas há exceções. Os fundos de investimento alternativos podem fazê-lo, desde que sejam, obviamente, alternativos.
E o que é que um fundo precisa para ser alternativo? Declarar isso na sua denominação social, isto é, acrescentar o A de FIA à sigla FI, e para escrever um episódio A, é preciso ter cursado algum tempo na primeira série. O leitor, portanto, entenderá os critérios seletivos e rigorosos usados para permitir exceções às regras de mercado. O terceiro ponto a observar é que os grandes bancos de investimento desempenham um papel importante e não neutro em relação aos fundos de investimento. Eles realizam diversas operações essenciais para o funcionamento do fundo. São subcustodiantes de um grande número de títulos, legalmente autorizados a mantê-los, enquanto o fundo não pode. Atuam como intermediários na venda de títulos, especialmente estrangeiros, sobre os quais ganham comissões adicionais pagas pelo cliente. E, finalmente, representam as contrapartes em 80% dos contratos de derivativos, essencialmente o banco do cassino financeiro. Em virtude desse papel, eles recebem múltiplos poderes, incluindo o estratégico, de votar nos conselhos de administração das empresas nas quais o fundo participe e é acionista. Normalmente, em empresas nacionais, o gestor do fundo vota, em internacionais, o delegado do banco de investimentos. E votar no conselho de administração de uma sociedade anônima é um privilégio. Significa determinar o plano de negócios e os objetivos de mercado dessa empresa. Ao longo do tempo, houve um crescente entrelaçamento de grandes fundos e grandes bancos, com fundos comprando ações de bancos e bancos detendo cotas de fundos. Nessas condições, não é mais claro se o fundo é dono do banco ou se o banco é dono do fundo. No entanto, dado que muitos dos indivíduos que exercem controle como acionistas majoritários são os mesmos, pode-se legitimamente falar de uma, aspas, entidade financeira, fecha aspas. Nesse conglomerado, o fundo serve como um veículo de negociação menos sujeito a regulamentações e restrições, enquanto o banco tem a vantagem de captar capital e gerar liquidez. A cereja do bolo são as agências de classificação de risco, ou seja, as empresas responsáveis por emitir pareceres sobre a confiabilidade de títulos de dívida e seus emissores, cujos proprietários incluem banqueiros e gestores de fundos, um claro conflito de interesses. Para entender que essas acusações não são infundadas, basta lembrar que um dia antes da falência do Lehman Brothers, essas agências classificaram alguns de seus títulos como AAA, o nível mais alto de segurança. Essas agências aperfeiçoam, quase como se fosse um departamento de marketing, as ferramentas disponíveis para o Leviatã financeiro, que acumula o enorme poder denunciado em 40º ano. É por isso que Pio XI está certo. Se retornarmos à afirmação inicial do ponto 105 de 40º ano, que diz: não há apenas concentração de riqueza, mas também acumulação de enorme poder, de um domínio despótico da economia nas mãos de poucos, neste ponto podemos entender. Os bancos e fundos de investimento não operam com dinheiro próprio, mas com dinheiro que lhes é emprestado pelos seus clientes, ou, ainda mais diretamente, com o pseudo-dinheiro que os regulamentos lhes permitem usar. No entanto, são essas instituições que detêm o monopólio das transações monetárias em larga escala. E o processo agravou-se drasticamente na última década da guerra contra o dinheiro físico. Para os cidadãos, não poder usar notas significa ter de usar contas correntes. Isso significa ser forçado a emprestar o seu dinheiro ao banco. Vimos isso acima. Assim, são precisamente as instituições financeiras que, apesar de terem um capital próprio extremamente modesto, até mesmo insignificante e, portanto, nem sequer serem proprietárias, mas meramente custodiantes e administradoras de capital, detêm o dinheiro e agem como mestras. Assim, são, em certo sentido, as distribuidoras do próprio sangue que sustenta o organismo econômico. E o poder de chantagem do dinheiro é verdadeiramente enorme. A simples escassez de dinheiro em circulação leva a falências empresariais, desemprego, estagnação econômica e crises. Como a prosperidade econômica se baseia na divisão do trabalho, ela é inútil sem uma troca de mercado densa e regular, que pressupõe a disponibilidade de liquidez abundante, a essência do organismo econômico. Naturalmente, aqueles que administram o dinheiro como mestres cuidam especialmente de seus próprios interesses, que prosperam simplesmente graças a uma renda posicional genuína. Na verdade, os investimentos feitos com o dinheiro dos clientes criam propriedade para o banco ou fundo, não para os clientes. Ou pelo menos, criam propriedade controlada pelo banco ou fundo, na qual o cliente é tratado como um mero espectador manipulado à vontade.
O que resta provar é que esse poder despótico está nas mãos de poucos. Aparentemente, os bancos são muito numerosos, assim como os fundos de investimento. A primeira impressão é que os proprietários e gestores se contam aos milhares, ou melhor, às dezenas de milhares. Mas um estudo de 2007 de ATA de Zurich lança luz sobre a situação. Peço desculpas se sou obrigado a citar repetidamente este documento disponível gratuitamente online sob o título The Network of Global Corporate Control, em inúmeros artigos. Este estudo conclui afirmando que uma superentidade de 147 empresas, quase todas financeiras, controla as 40.060 multinacionais mais influentes do mundo, detendo diretamente 40% da economia global. Com base nessa descoberta, é fácil entender que algumas milhares de pessoas decidem o destino dos chamados mercados, que a maioria imagina estarem abertos a uma miríade de influências. No entanto, o estudo não chega a identificar essas 147 entidades sem investigar se são todas independentes ou se algumas delas controlam outras. Dado que entre elas estão tanto bancos quanto fundos de investimento que adquirem bancos, é fácil imaginar que a rede de propriedade seja muito menor. Alguns casos já são bem conhecidos, do que o número mencionado no artigo. Portanto, os tomadores de decisão do mercado não são contados em dezenas de milhares ou mesmo em milhares, mas provavelmente em centenas ou mesmo dezenas. Para dar um número aleatório, mas absolutamente plausível, que dê uma ideia da quantidade daqueles poucos em cujas mãos o poder despótico está concentrado, digamos que sejam 300. Aqui a primeira parte do artigo finda e aponta para as demais duas partes que serão lidas em outras ocasiões.